Muito bem, me permitam cumprimentar-lhes mais uma vez. Espero que vocês e os vossos familiares estejam tendo uma semana muito boa, que vocês estejam com saúde mental, física e que estejam conseguindo, enfim, realizar as atividades do vosso dia a dia a contento. Nós estamos começando mais uma aula da nossa disciplina de Ética e Filosofia Política Contemporânea. Hoje, de maneira específica, iniciaremos o estudo da descolonização africana e gradativamente também do pensamento indígena brasileiro enquanto perspectivas, praxis, no caso, direcionadas não só à crítica da modernidade, mas, de modo muito específico, à compreensão de sociedades de modernização periférica, herdeiras do processo de colonização. Esse é o grande eixo, aquela que me parece a grande potência da descolonização africana, obviamente, incluindo-se aqui a própria questão da pluralização de ontologias, que é outro aspecto interessante de nós efetivamente conhecermos, lembrando, inclusive, que tem um dos colegas aqui que estuda a questão do plurinacionalismo, e um dos eixos do plurinacionalismo indígena no contexto boliviano, e um dos eixos estruturantes é exatamente a questão, boa noite, Lucas, é a questão da pluralização de ontologias, da Pachamama, enfim, das identidades étnicas, o que, de fato, dá uma especificidade muito grande, nesse caso, ao pensamento indígena. Mas, como eu lhes dizia, nós começamos hoje, então, o estudo da descolonização africana e do pensamento indígena, em particular do pensamento indígena brasileiro, exatamente com o objetivo de nós pensarmos tanto a crítica da modernidade, e, nesse caso, uma crítica epistêmico-política à modernidade, quanto, no caso, a interpretação do nosso processo de modernização periférica, em alguns aspectos, em vários aspectos, na verdade, conservadora, caudatária do colonialismo, da colonização, e então tendo como eixo central o racismo estrutural. E, finalmente, então, a partir dessa crítica da modernidade, dessa crítica do processo de modernização periférica, então, adentrando-se exatamente nessa ideia de um lugar de fala, de uma voz praxis desenvolvida pelas minorias político-culturais, incluindo aqui, nesse conceito amplo de minorias político-culturais, o negro, o indígena. Lembrando que minorias político-culturais, elas emergem como, digamos, uma significação tensa, altamente politizante desses conceitos desenvolvidos em torno à filosofia moderna de maioridade e menoridade. Lembrem lá, por exemplo, do Kant, a ideia de que o sujeito maior é capaz de se servir da sua razão e agir a partir dela, desde ela, de modo reflexivo e autônomo, e de que o sujeito menor, por vontade própria, por condições próprias, recusa ou é incapaz efetivamente de exercer essa perspectiva de autonomia e de autorreflexividade. Então, no contexto do racismo, minorias político-culturais são sujeitos, como vocês percebem aqui, incapazes de uma postura humana em sentido estrito, de uma postura especificamente digamos, madura em sentido estrito e, portanto, seriam como crianças, como proto-humanos, devendo ser tutelados. Isso é muito interessante. Então, é nesse sentido que nós vimos ali em Hitler que a dominação, a escravização de povos inferiores é um bem não só para as raças superiores, mas também para os próprios povos inferiores, porque seriam incapazes de se servir do seu próprio entendimento, da sua própria autonomia, em termos de construção de um projeto para esses mesmos povos, essas mesmas raças inferiores. É a mesma dinâmica que nós temos no contexto da colonização das Américas e da África, e nesse caso, do racismo estrutural. De outra parte, a emergência de minorias político-culturais no âmbito odierno tem o sentido de desvelamento dessa perspectiva do racismo estrutural, ou então da correlação corpo, sexo, gênero, da afirmação de uma comunidade étnico-religioso-moral de origem e de destino, entre outras coisas, que desnaturaliza, historiciza e politiza, portanto, essas relações de opressão. E aqui nós podemos perceber não apenas os movimentos negro e indígena, mas a questão do feminismo, da teoria queer, quando procura nos fazer saltar à vista a questão da violência contra a mulher, contra a comunidade LGBTQIA+, a não correlação entre biologia e cultura, ou, nesse caso, sexo, corpo, de um lado e de outro gênero, como eixos estruturantes para nós
resolvermos, ou para nós compreendermos um pouco da violência existente contra essas mesmas minorias e, ao mesmo tempo, pensarmos políticas públicas reparatórias, integradoras, incluindo-se a educação democrática calcada, então, nos direitos humanos, no pluralismo. Essas questões, como eu lhes disse, são muito importantes e em termos de compreendermos algumas das lutas mais fundamentais das democracias contemporâneas, aliás, até o caráter, como é que chama, contramajoritário do Estado Democrático de Direito, e isso, em primeiro lugar, para o judiciário, por óbvio, mas também, em sua essência, para o próprio sistema político. Né? Não só o judiciário age de modo contramajoritário, portanto, com base nesse caráter objetivo da Constituição, no primado da Constituição e dos direitos e das garantias fundamentais, mas também, em última instância, o próprio legislativo, o próprio executivo tem a obrigação de fazê-lo sob pena tanto de crime de responsabilidade, enfim, alguma coisa nesse sentido, quanto de violação da própria Constituição, que é o ponto mais importante. Ok? Dito isso, então, eu vou maximizar o nosso slide. Eu preparei um slide que eu acho que está bem legal para nós entendermos a emergência desses movimentos e um pouco do contexto. Agora eu quero trazer para vocês um pouco do próprio contexto de sociedades como a África do Sul, como os Estados Unidos, inclusive como o Brasil do início do século XX, para nós entendermos, então, a pungência das reflexões, da perspectiva teórica trazida tanto pela descolonização africana quanto pelo pensamento indígena brasileiro. E nós vamos estudar, em particular, os seguintes autores: o Frantz Fanon, o Aimé Césaire. O Frantz Fanon, ele é martinicano, o Aimé Césaire, da mesma forma, martinicano, Martinica. O Albert Memmi, que é tunisiano. O Achille Mbembe, que é camaronês. O Achille Mbembe é desses autores que nós vamos estudar aqui, o único vivo ainda, e aliás com uma produção muito grande e intensa nos últimos tempos. Nós vamos estudar hoje o seu livro, meu Deus, esqueci o livro dele, só um momentinho aqui, o seu livro Sair da Grande Noite, que é muito interessante mesmo em termos de desenvolvimento da descolonização africana. Nós vamos estudar também o Ailton Krenak e o Cacau Erá, que são dois pensadores indígenas brasileiros muito ativos, em particular o Ailton Krenak, com livros bem interessantes. O Ailton Krenak mais direcionado a uma crítica política, o Cacau Erá mais direcionado, no caso, a uma pluralização das ontologias guarani, para ser mais específico, ambos também com muitas ideias interessantes em termos de descolonização, ou como eles usam um termo próprio de descatequização, enquanto um dos eixos de atuação, no caso do pensamento indígena brasileiro. E nós vamos estudar, dito isso, os seguintes textos. Não todos, obviamente, estes, mas, enfim, discursos sobre o colonialismo, Os Condenados da Terra, Pele Negra, Máscaras Brancas, Oré, Ué, Roiruamá, Todas as Vezes que Dissemos Adeus, Encontros, Sair da Grande Noite, Retrato do Colonizado precedido pelo Retrato do Colonizador, Colonialidade do Poder, Eurocentrismo e América Latina, Negritude e Indigenismo, e então também essa coletânea de textos Cacá Uerá, ok? Antes de entrar propriamente na discussão desses textos, me permitam retomar duas questões importantes que constituem digamos, o eixo estrutural, o caminho diretivo da nossa disciplina. Primeiro, que nós estamos tematizando 4 tópicos que, para mim, são fundamentais para entendermos a teoria política contemporânea, a saber, a perspectiva do racismo e, então, do fascismo, do totalitarismo. Nós vimos quanto a isso Darwin, Hitler e Stalin. Segundo lugar, a descolonização africana e o pensamento indígena enquanto uma descentralização e, portanto, também uma pluralização epistêmico-política. Terceiro, no caso, a emergência das minorias político-culturais democráticas. E quarto, então, como síntese destas tendências, a juridificação do poder como, digamos, uma das bases de constituição do Estado Democrático de Direito contemporâneo na sua correlação originária, na verdade, com os direitos humanos e o pluralismo.
E a segunda questão que eu queria trazer para vocês, mais uma vez, é brevemente, muito genericamente, essa retomada daquele primeiro ponto que eu conversei com vocês na nossa primeira aula, uma espécie de resumão, digamos assim, de alguns chavões, de alguns conceitos chaves próprios, no caso, a filosofia contemporânea, mas de modo específico a teoria política contemporânea. Então, lembrem que eu conversava com vocês na nossa primeira aula, quando se nós pudermos, olhando retrospectivamente, reduzir o século XX, a filosofia contemporânea, incluindo-se aqui, portanto, os nossos primeiros anos do século XXI, se nós pudermos reduzir esse período histórico normativo a um conceito central, esse conceito seria o de diversidade, alteridade, outro, outra, diversidade, pluralismo, multiculturalismo, diferença, ok? Então, a diferença aqui é o grande núcleo estrutural das ciências humanas e sociais contemporâneas, do pensamento filosófico contemporâneo e, no nosso caso, da constituição da teoria política contemporânea, e nesse sentido de que ela não é superficial e nem acidental, mas fundacional. Como diz o John Rawls, nós só apagamos, nós só minimizamos a centralidade da diferença por meio da violência simbólico-material. E o exemplo dos regimes de exceção que nós vimos nas nossas primeiras aulas tinha por intenção justificar essa premissa do John Rawls, que nós vamos ver, de todo modo, no nosso último capítulo sobre a juridificação do poder. E nesse sentido, então, se nós pudermos responder qual seria o inimigo central da teoria política contemporânea, esse inimigo central seria exatamente o colonialismo, ou o fascismo, ou o totalitarismo. Lembrando que para a descolonização africana é a mesma coisa, o colonialismo já é, digamos, a plataforma desde a qual os regimes fascistas totalitários europeus efetivamente se dinamizam. E, consentaneamente, então, os nossos inimigos centrais seriam exatamente o racismo, o etnocentrismo e o fundamentalismo. Por quê? Por que racismo? Por que etnocentrismo? Por que fundamentalismo? Porque no contexto da modernidade, da expansão da modernidade em termos de colonialismo, eles implicam nessa produção de minorias político-culturais, como se fossem minoridades racializadas, minoridades, enfim, que não compartilham da nossa comunidade étnico, religioso, moral de destino, de origem de destino, ou inclusive que não possuem o mesmo corpo, sexo, gênero que nós possuímos. E, na verdade, nesse sentido, nós temos a realização de etnocídio, genocídio por parte, mais uma vez, do racismo, do etnocentrismo, do fundamentalismo. E nós temos várias experiências históricas de que onde houve racismo e fundamentalismo, e em muitas situações, os dois juntos, nós tivemos exatamente a perspectiva do etnocídio, genocídio, da violação, digamos assim, dos nossos direitos mais básicos, da nossa integridade em termos de alteridade e personalidade. E nesse sentido, então, se nós pudermos definir alguns argumentos centrais que definem as ciências humanas e sociais contemporâneas, e no nosso caso, aqui na disciplina, a teoria política contemporânea, nós teríamos, em primeiro lugar, aquela ideia que eu chamei a atenção até exaustivamente para vocês nas nossas aulas anteriores, de que biologia, e eu poderia acrescentar agora religião, não definem normatividade, biologia e religião não justificam cultura, antropologia, universalismo. E isso significa que para a teoria política, para as ciências humanas e sociais, não existe natureza humana pré-política, pré-social, pré-cultural. A correlação de socialização, subjetivação é o ponto de partida desde o qual as ciências humanas e sociais, e no nosso caso, a teoria política constrói os seus prognósticos práticos, os seus esquemas institucionais e, finalmente, os seus princípios normativos. Vou mostrar isso para vocês quando nós estudarmos a questão da juridificação do poder a partir do livro Luta por Reconhecimento, do Axel Honneth. O segundo argumento que poderia sintetizar a evolução, a constituição das ciências humanas e sociais contemporâneas, e no nosso caso, da teoria política contemporânea, e que é consentâneo ao primeiro, é uma das alternativas ao primeiro. Qual é o primeiro? A sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. Esse segundo argumento diz parte da ideia de que tudo é cultural ou cultura, de que tudo é linguagem, de que tudo é sociabilidade, história, política, relacionalidade e intersubjetividade. Vai depender sempre da tradição teórica que vocês assumirem. Se vocês lerem Heidegger, vai falar em história, historicidade. Se vocês lerem Gadamer, cultura, linguagem. Se vocês lerem Wittgenstein, da mesma forma. Se vocês lerem Habermas, da mesma forma. Se vocês lerem Honneth, sociabilidade, política, relacionalidade, intersubjetividade, mas todos eles
se vocês lerem Paul Ricoeur, vai aparecer a questão da linguagem, da intersubjetividade, mas todos eles, Foucault da mesma forma, todos eles, repito, significam a mesma coisa, correlação originária de socialização, subjetivação, ou essa ideia que eu coloquei aqui para vocês de que sujeitos, práticas, valores, símbolos são construídos relacionalmente, eles não existem de modo anterior e nós não temos digamos, uma estrutura prévia à própria cultura, à própria linguagem, à própria história, à própria sociabilidade, à própria política, desde a qual nós podemos construir as nossas vestes, as nossas ideologias, que, como nós vimos, era a ideia da seleção natural e da seleção sexual de Darwin, da raça em Hitler, e, no caso, dessa dialética da natureza em termos de contraposição entre opostos, digamos assim. Então, nós não temos mais um mundo pré-político que serve de base para a organização da cultura e, então, a justificação da normatividade. O terceiro argumento importante, esse argumento, aliás, é muito importante no contexto da teoria política contemporânea, está em que o pluralismo social e, ao mesmo tempo, axiológico, o multiculturalismo, a diversidade, a diferença, levam a isso que nós chamamos de desnaturalização, historicização e politização da sociedade, da cultura, da consciência. Mais uma vez, portanto, o pluralismo apontando para o fato de que se trata sempre, no caso da justificação normativa dos nossos valores, das nossas práticas, dos nossos símbolos, de uma construção relacional com caráter intersubjetivo, com caráter, enfim, interativo. Inclusive, por isso que nós temos em autores contemporâneos a ideia de luta por reconhecimento ou de razão comunicativa, apenas para dar dois exemplos para vocês, que trabalha, no caso da teoria política contemporânea, trabalhando, assumindo essa perspectiva da relacionalidade, da interatividade entre os sujeitos e os grupos como fundamento da produção de sentido e, ao mesmo tempo, então, de dinamização dos processos de socialização e de subjetivação. O quarto argumento, e vocês veem até agora que esses três primeiros argumentos apontam para essa ideia de que não é possível uma sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. Por outras palavras, de que a biologia, como eu lhes disse, não justifica a antropologia, não justifica a cultura, não justifica normatividade. Ou, de todo modo, de que isso não interessa em sentido estrito para as ciências humanas e sociais e, no nosso caso, para a teoria política. Por que não interessa? Porque na teoria política nós só precisamos, como eu lhes falo, dos direitos humanos, do pluralismo, do Estado democrático de direito. O resto é subsidiário e não tão importante, tanto quanto, no caso, esses três eixos estruturantes, que servem para sustentar toda a democracia enquanto um sistema público de direito demarcado e orientado à universalização, então, e à materialização do direito. O argumento quarto diz respeito, para o nosso caso aqui, à descolonização africana como um evento-chave da filosofia contemporânea. Aliás, um evento que, como eu vou mostrar para vocês nesta e nas próximas aulas, não é tão valorizado pela filosofia produzida no contexto euronorcêntrico, ok? Vamos dizer aqui no norte global, que é um termo que a descolonização utiliza. De fato, você praticamente não vê essa referência aos autores da descolonização ou então ao fenômeno da descolonização propriamente dito. A filosofia contemporânea, a teoria política contemporânea foca mais na questão do fascismo, do totalitarismo, e nesse sentido da crítica ao fascismo e do totalitarismo, e deixa em segundo plano esse aspecto, esse fenômeno, o movimento da descolonização, que para os autores que nós vamos estudar a partir de agora, tem exatamente uma importância seminal, não só em termos de crítica da modernidade, e nesse caso desse eurocentrismo epistêmico que eu vou mostrar para vocês na aula de amanhã, mas também em termos de compreensão e reenquadramento dos processos de modernização periférica. E, mais uma vez, modernização periférica no sentido de que as nossas sociedades foram colonizadas e colonizadas com base exatamente no racismo estrutural, né? Como o eixo, racismo e fundamentalismo. Nós vamos utilizar aqui a questão do racismo estrutural como o eixo de constituição das diferentes nuances, relações e dinâmicas próprias às nossas sociedades. Racismo estrutural e, nesse sentido, uma sociedade de modernização periférica enquanto possuindo especificidades próprias, no caso, que não permitiriam pura e simplesmente uma utilização, digamos, sem cuidado, de teorias
extemporâneas a essa mesma condição. O Frantz Fanon vai chamar atenção, por exemplo, um dos aspectos interessantes, de que as sociedades caudatárias da colonização são sociedades sem mediações, ou sociedades com poucas mediações institucionais, e por isso são passíveis, e isso de modo muito frequente, a serem submetidas a processos regressivos. Elas nunca conseguem manter estabilidade institucional, ou dificilmente conseguem manter estabilidade institucional, e são demarcadas com muita regularidade por essa perspectiva de regressão das instituições, de violação do Estado democrático de direito, e, portanto, de violação dos direitos e das garantias fundamentais, o que é um argumento muito interessante. O Albert Memmi e o M.S. Zer trazem também a questão da unidimensionalização da história, do apagamento do nosso passado, em particular em termos de dar centralidade ao colonizador e ao protagonismo do colonizador, como se fosse aquele que vem trazer civilização aos trópicos, cultura à selva, à selvageria, luz, à escuridão, etc. E no caso, então, da descolonização como evento-chave da filosofia política, da filosofia contemporânea, nós temos exatamente essa constituição de uma perspectiva, agora sim também, como eles se pretendem, antifascista, antitotalitária, não fundamentalista e antirracista. E aí, então, um argumento correlato, no nosso caso aqui, o quinto, nesse sentido de que a descolonização africana traz nova reflexividade à modernização ocidental, em particular porque nós temos agora uma interpretação da Europa, do horizonte euronorcêntrico, exatamente a partir do outro da modernidade, aquele que foi por ela transformado exatamente em escravizado, em semi-selvagem, em coisa, em degenerado, entre outras coisas, e por isso, mais uma vez, a importância da crítica negro-africana e da crítica indígena, no caso, a esse horizonte amplo próprio à modernização de um modo geral e à nossa modernização periférica em particular. E com essa introdução, então, eu quero trabalhar com vocês hoje esta primeira consideração, que eu chamo assim de primeira consideração, da descolonização africana como evento pouco valorizado ou até, em geral, obnubilado no contexto, digamos, da teoria política, da filosofia contemporânea canônicas, ok? E antes de entrar propriamente nessa questão, a partir do texto do Albert Memmi, Sair da Grande Noite, eu queria chamar a atenção para 3 passagens muito interessantes, que deixa eu ver se são 3, aliás, para 2 passagens muito interessantes que eu selecionei aqui para vocês. Eu comecei a ler essa semana, embora de modo não tão rápido quanto eu gostaria, as atas do primeiro Congresso Brasileiro de Eugenia de 1928, e, ao mesmo tempo, eu comecei a ler alguns textos ligados, no caso, ao apartheid na África do Sul, em particular os escritos do Verwoerd, que foi um dos idealizadores, dos líderes políticos idealizadores desse mesmo apartheid a partir da década de 60, aliás, que foi assassinado até, se eu não me engano, em 66 dentro desse contexto como resposta a esse tipo de política segregacionista. Então, eu começo aqui com uma passagem do doutor Renato Kell, médico eugenista, no contexto de 1928, desse primeiro congresso de eugenia. E, mais uma vez, por que eu estou trazendo essas passagens para vocês? Para que vocês percebam que uma das chaves de leitura centrais da constituição das ciências humanas e sociais contemporâneas, e, obviamente, de modo mais amplo, do Estado democrático de direito, dos direitos humanos, do pluralismo axiológico, diz respeito ao enfrentamento dessa ideia de uma sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. Em primeiro lugar, salientando para vocês que nós não precisamos compreender aqui a biologia apenas, inclusive muitos de vocês já salientaram isso ao longo de várias aulas, apenas como, digamos, uma perspectiva negativa. Não é essa a nossa intenção. O que eu estou querendo chamar a atenção é como ela foi utilizada politicamente e, nesse sentido, como o tipo de perspectiva racializada e também demarcada por ontologia necessitarista influenciou
influenciou concepções políticas fascistas e abertamente demarcadas pela limpeza racial, ok? A limpeza racial justificada, portanto, em termos religiosos, cristãos, cristianismo no caso, e também científicos, e nesse caso, biologia, ok? Por isso que, como eu lhes disse, a partir da década de 1920 em diante, com a antropologia filosófica, com a própria descolonização africana, nós temos uma gradativa recusa da biologia como base de justificação da normatividade, e, nesse caso, a consequente recusa da sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade. E vejam só, então, em relação a isso, o que nos diz o doutor Renato Kell no referido congresso. Toda a nossa política, vejam só que interessante, toda a nossa política deve aproveitar-se mais do que tudo dos dados da evolução, bem como da higiene racial. Lembrando que quando ele fala em evolução, ele está se referindo a Darwin e de modo muito específico a Francis Galton, que é o primo de Darwin e que aplica a questão do darwinismo social, ou seja, esses prognósticos de Darwin no âmbito da natureza para o âmbito da sociedade, e aqui nós teríamos, então, o darwinismo social, e, aliás, nós vimos que o próprio Darwin, ainda que timidamente, também aplica os seus prognósticos da seleção sexual e da seleção natural para a diferenciação racial. Negros e indígenas são inferiores aos brancos porque tem uma seleção sexual deturpada, degenerada e, portanto, que interrompe a eugenia propriamente dita. Aplica-se também a diferenciação macho-fêmea. Machos são superiores às fêmeas porque tiveram um papel protagonista em termos de seleção sexual e de seleção natural, e fêmeas um papel passivo. E, finalmente, aplica-se também essa questão para a estratificação social. Os pobres são caudatários de uma carga genético-hereditária inferior em relação aos bens situados na pirâmide social. Então, é dentro desse contexto que Francis Galton desenvolve, então, de modo mais amplo, o darwinismo social, e que Renato Kell está nos falando aqui. Repito, então, essa passagem. Toda a nossa política deve aproveitar-se mais do que tudo dos dados da evolução, bem como da higiene racial. Da utilização destes conhecimentos na vida do nosso povo, esperamos desenvolver forças que nos levem outra vez a uma concepção afirmativa do mundo e nos livrem do abismo do suicídio dos povos. Eu ainda não descobri o que é o suicídio dos povos, o abismo do suicídio dos povos que ele fala, provavelmente é a questão da miscigenação, ainda não descobri, eu vou continuar a minha leitura nos próximos dias, mas vejam a outra concepção, a outra ideia aqui, a concepção afirmativa do mundo, que poderia ser retomada por meio dos dados da evolução e da higiene racial. Então, isso que é muito interessante. Nós estaríamos vivendo em uma crise civilizacional que seria resolvida por meio da eugenia, né? E provavelmente, nesse caso, por meio não só da planificação institucional, no caso da procriação entre indivíduos melhores. Isso é eugenia nesse contexto aqui. Mas também, em consequência, em termos dessa higienização racial, ou, como diz o nosso Abdias do Nascimento, a limpeza racial, né? O branqueamento racial. Muito interessante isso aqui. E aí vejam agora o que me interessa efetivamente salientar aqui com vocês. Não há status quo na vida dos povos. Isso que me interessa agora. Toda política deve ser essencialmente uma política do futuro. E aí vejam ali, uma política biológica. Muito interessante esse argumento. E aí nós entendemos, então, o sentido da biologia e, nesse caso, da sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, que demarca a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, que explode do colonialismo aos regimes totalitários. Muito interessante. Política biológica. É a política do futuro. E aí vejam, é por isso que o médico não se deve manter timidamente afastado da política. Tandler diz: a estreita dependência entre a arte médica e o bem-estar do povo faz a priori com que os médicos sejam políticos ativos. E são de Virchow as seguintes palavras: a medicina é política em grosso.
Conseguintemente, vejam só agora, essa outra conclusão, conseguintemente, devemos esforçar-nos por constituir a nossa ordem social em fundamentos fisiológicos. E vejam que não se trata aqui da perspectiva, vamos pensar, de saneamento, algo nesse sentido. Se trata aqui na perspectiva da eugenia, porque em outros momentos do texto, até onde eu li neste momento, se trata do fato de que, assim como Darwin, as tendências destrutivas do gênero humano não são moderadas e resolvidas em sentido estrito por meio da educação, por exemplo. O Darwin já falava isso em relação à inferioridade das mulheres, senão que elas dependem do conhecimento dessa perspectiva genético-fisiológica e, então, de um protagonismo ativo em termos da eugenia. Então, muito interessante para vocês perceberem que não é apenas Hitler, que não é apenas Stalin, que não é apenas Darwin. É uma tendência geral, digamos assim, da cultura ocidental, da cultura ocidental branca, por óbvio, e que ataca diretamente esse tipo de desagregação social que é compreendida como causada por raças inferiores, por indivíduos inferiores, e nesse caso, em termos, entre outras coisas, de miscigenação. Muito interessante, lembrem aqui desse termo, política biológica. E com isso também, eu queria trazer para vocês brevemente o manifesto político, no caso, do Partido Nacional da África do Sul, de 1948, que foi quando começaram efetivamente as leis ligadas ao apartheid, proibição de casamentos interraciais, a criação dos bantustões, entre outros, no caso, a divisão entre locais públicos direcionados aos brancos e locais direcionados apenas aos negros. Se vocês colocarem, por exemplo, na internet fotos apartheid, vocês vão perceber exatamente isso. Praia para brancos, praia para negros, café para brancos, café para negros, ônibus para brancos, ônibus para negros. Então, é a partir desse contexto de 1948 em que efetivamente se dá, no caso da África do Sul, vocês poderiam pensar, então, muito tempo antes ainda no caso dos próprios Estados Unidos, e eu já dei o exemplo aqui para vocês do Brasil, quando começa efetivamente esse tipo de discriminação, de segregação completamente correlada a regimes coloniais e, no caso, ao próprio nazismo, conforme nós vimos nas passagens das aulas anteriores. E aí, então, esse manifesto político do Partido Nacional diz: a política da segregação racial se baseia nos princípios cristãos, do que é justo e razoável. Vocês vejam, aqui se utiliza as teorias como se fossem um plástico que você molda de qualquer forma. Então, vocês viram antes, na passagem de antes do Kell, a fisiologia, a eugenia. Agora, os princípios cristãos do que é justo e razoável. Seu objetivo, o objetivo da segregação racial, da política de segregação racial, é a manutenção e a proteção da população europeia do país como uma raça branca pura. E a manutenção e a proteção dos grupos raciais indígenas como comunidades indígenas separadas em suas próprias áreas. Aliás, como eu lhes falei, além do primeiro congresso, além do texto do primeiro congresso de eugenia brasileira, eu estou lendo os escritos do Verwoerd, e ele diz no primeiro dos seus escritos sobre o apartheid que até os negros desejariam ficar separados dos brancos, porque aí cada um seguiria as suas próprias leis e as suas próprias dinâmicas. E nesse sentido, o apartheid é como se fosse uma forma de dar sentido a esses desejos ocultos aos diferentes grupos sociais. E como eles disseram, é dali que se cria, então, os bantustões, que são, no caso, estados, ou supostamente estados, entre aspas, próprios a cada um dos grupos raciais não brancos, no caso. Muito interessante esse argumento. Vocês viram aqui, o apartheid é bom para negros e brancos porque deixa os negros seguirem as suas vidas do jeito que quiserem, conforme os seus costumes, e deixa os brancos seguirem as suas próprias vidas conforme os seus costumes. E aí se manteria, então, a pureza da raça branca europeia e, ao mesmo tempo, se manteria a integridade dos grupos raciais indígenas. E aí vejam o complemento.
ou seguimos o curso da igualdade, o que no final significará o suicídio da raça branca, ou tomamos o curso da segregação. Então, muito interessante também que no caso aqui do apartheid, aliás, Hitler já falava isso, e não por acaso alguns desses líderes da África do Sul, o François Malan, por exemplo, ou mesmo aqui no nosso caso, o Verwoerd, que eu lhe citei, são abertamente racistas, e na verdade racistas abertamente são, no caso, são abertamente defensores de uma perspectiva nazista, ok? Compartilhavam desse ideal nazista, e nós vemos ele aparecer exatamente nessa passagem, porque vocês vejam o que ela nos diz aqui. Ou seguimos o curso da igualdade, e seguir o curso da igualdade significa suicídio da raça branca. Por que suicídio? Porque é a raça branca quem vai decidir ou não, já que tem o poder de garantir a igualdade, aceitar a igualdade ou não. Ou então, tomamos o curso da segregação. E vocês vejam, além desse aspecto que demonstra o tipo de poder tirânico, fascista da raça branca, disso que ele chama de raça branca, vejam um outro aspecto, e aliás, os fascistas são exatamente os brancos, e em nome da raça branca, ok? Isso tem que ficar muito claro, porque tem aquela discussão do racismo invertido, que é um completo nonsense. Racismo racismo na sua origem, na sua efetivação histórico-política, é exatamente uma perspectiva da raça branca. E, aliás, vejam, inclusive, a fantasia, a criação do termo raça, racialidade, imposta contra supostas raças não brancas, digamos assim. E aí vejam, então, o outro aspecto interessante aqui, como eu lhes dizia, que é a ideia que já estava em Hitler, ou mesmo que nós vamos ver aparecer em eugenistas brasileiros, como Monteiro Lobato, Silvio Romero, Nina Rodrigues. Se há igualdade, destrói-se a raça branca, porque aí há a miscigenação. Então, a raça negra não é destruída, mas sim amplificada por meio da miscigenação, e isso significa, inclusive, aquela máxima do Hitler que nós vimos. Ou seja, que quando nós vemos um mestiço, nós não vemos um sujeito do presente, nós vemos um reflexo pálido de um passado errado, que foi o passado em que as raças superiores aceitaram, ou enfim, bobearam e se miscigenaram com raças inferiores. Então, muito interessante, vocês viram, essa é uma tônica dos regimes supremacistas: se há igualdade, há miscigenação. Os italianos lá de Aratiba, de onde eu vim, que são extremamente racistas, muitos deles, eles falam castiçar. Estamos perdendo a raça italiana, vejam inclusive o termo, porque está havendo isso que eles chamam de castiçagem, castiçar, enfim, que é a miscigenação conforme o seu dialeto, o seu linguajar lá. Então, vocês vejam que interessante, onde há igualdade, favorece-se a destruição da pureza racial, porque então se gera a possibilidade não só de convivência recíproca, mas também de troca sexual, e nesse caso de miscigenação e hibridização. E é muito interessante que as leis do apartheid são muito similares ao que ocorreu nos Estados Unidos, embora aqui no caso desde fins do século XIX, com as leis de Jim Crow. Ou seja, lá também a questão era separados mas iguais. Vamos colocar aqui, tanto no que diz respeito ao acesso aos mesmos lugares. Vamos pensar que tem muitas obras que dizem exatamente, mas o que seria dos nossos jovens negros se frequentassem as escolas brancas? Eles sofreriam muitos preconceitos e papapá. E da mesma forma, então, além de separar para que não se crie supostamente, como sugere aqui o Partido Nacional, para que não se crie de sabores recíprocos, para que cada um siga as suas leis e as suas dinâmicas. Além disso, a própria possibilidade, mais uma vez, me remetendo às leis de Jim Crow nos Estados Unidos, de que se há miscigenação, então, impera-se, deturpa-se a pureza racial branca. E vejam que a preocupação é a pureza racial branca. A preocupação não é com a integridade negra, porque, lembrem, no contexto do racismo, negros indígenas são meramente um erro natural, digamos assim, uma condição, como vocês viram em Darwin, de emperramento da seleção sexual e, portanto, de travamento da eugenia. E, aliás, lembrando que essa questão nos Estados Unidos da segregação racial,
a ideia dos separados mais iguais foi referendada pela Suprema Corte norte-americana eu coloquei aqui, me perdoem, a data está errada, não é 1986, mas 1986, 1886, me perdoem, foi referendada pela Suprema Corte americana em 1886, nesse caso, Plessy versus Ferguson, em que, de fato, o Plessy, no caso, que entrou num ônibus, ele tinha 1/8 de sangue negro, que já nos Estados Unidos da época, 1/8 era suficiente para você ser negro ou indígena. Ele entrou num ônibus na parte reservada para, ou num bonde, não lembro, acho que bonde, 1886 devia ser bonde, ônibus com certeza não, entrou num bonde e argumentou que tinha 1/8 de sangue negro, e aí foi convidado, entre aspas, a assumir o vagão específico da população de cor. Como se recusou, foi preso e então entrou com um processo frente à Suprema Corte que decidiu que a doutrina Jim Crow dos separados mais iguais era constitucionalmente válida e, portanto, manteve o regime de segregação racial, o qual só começou a ser desconstruído a partir da década de 50 e, de modo mais específico, 60 e 70 do século passado. Então, vocês vejam mais uma vez por que eu trouxe essas 3 questões, porque elas não fazem parte apenas do horizonte da Europa, mas também se espraiam no contexto de sociedades de modernização periférica, como o Brasil, a África do Sul e os próprios Estados Unidos. Modernização periférica, mais uma vez, nesse sentido de sociedades de colonização demarcadas por racismo estrutural. E vocês viram aqui nas 3 questões, nós temos o racismo estrutural, nós temos o fundamentalismo religioso e nós temos, finalmente, esse recurso, digamos assim, a essa ideia de uma sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, que naturaliza e, portanto, despolitiza as relações raciais, as relações sociais, a partir, inclusive, da pressuposição da eugenia como o seu eixo estruturante. Lembrando também uma última observação, que nós vamos estudar hoje, ou vamos começar a estudar hoje, o texto Sair da Grande Noite, ensaio sobre a África descolonizada do Achille Mbembe, um filósofo político, como eles disse, camaronês. E vejam o título do livro, Sair da Grande Noite. Esse Sair da Grande Noite, embora eu vá trabalhar com vocês em aulas posteriores, ele consta, é a invectiva fanoniana de Frantz Fanon, presente na parte final do seu livro Os Condenados da Terra, que vocês receberam para leitura, em particular, no caso, o primeiro capítulo. E lá Fanon fala exatamente isso, de que a descolonização implica, no caso em questão que era a África, no sair da grande noite, embora ele também fale e estenda essa questão da descolonização para a própria América indígena. Mas sair da grande noite como sair da tutela epistêmico-política da Europa. No caso, lembrando que no caso de Frantz Fanon, das revoluções anticoloniais nas décadas de 40 a 60, nós temos exatamente essa ideia de uma luta revolucionária que permite, então, o rompimento da relação colonial, dessa prisão colonial que nações europeias têm em relação às sociedades africanas. E lembrando, eu acho que falei com vocês essa questão na nossa primeira aula, ou enfim, ao longo das nossas aulas anteriores, que nós tivemos a luta das potências europeias contra os regimes fascistas totalitários. Nós tivemos a ONU em 48, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e nós tivemos, não obstante isso, exatamente essa perspectiva, essa manutenção do colonialismo em sociedades africanas, ou mesmo no contexto do leste, do Oriente, exatamente até as décadas de 1960 e 1970, em muitos casos. E no caso do apartheid, lembrando, 1992, em vários aspectos, com, no caso, o compadrio da OTAN, porque, no caso, impedia a propagação, no caso, do comunismo no contexto da Guerra Fria, que, aliás, aconteceu algo similar com Francisco Franco na Espanha, ganhou o apoio da OTAN exatamente em nome da Guerra Fria e contra, portanto, e em termos de uma luta contra o comunismo. Então,
nessa parte final dos Condenados da Terra, o Frantz Fanon nos diz exatamente essa metáfora do sair da grande noite como a dinâmica estruturante da descolonização africana. E ele nos diz o seguinte, eu vou trazê-la para vocês agora, porque ela serve como inspiração para esse livro Sair da Grande Noite, agora do Akile Mbembe. E aí vejam, vamos camaradas, é melhor que mudemos de procedimento desde já. A grande noite em que estivemos mergulhados, cumpre que a abalemos e nos livremos dela. O dia novo que já desponta deve encontrar-nos firmes, avisados e resolutos. É preciso que renunciemos a nossos sonhos, abandonemos nossas velhas crenças e nossas amizades anteriores à vida. Não percamos tempo com litanias estéreis ou mimetismos nauseabundos. Deixemos essa Europa que não cessa de falar do homem enquanto o massacra por toda parte onde o encontra, em todas as esquinas de suas próprias ruas, em todas as esquinas do mundo. Há séculos que a Europa impede o avanço dos outros homens e os submete a seus desígnios e à sua glória. Há séculos que, em nome de uma suposta aventura espiritual, vem asfixiando a quase totalidade da humanidade. Vemo-la oscilar hoje entre a desintegração atômica, lembrem que aqui é o contexto da década de 50 e 60, a guerra atômica, a corrida armamentista em torno às armas nucleares, e a desintegração espiritual. Então, muito interessante a descolonização como descentramento, né? É o que fica claro aqui, ou pelo menos que se desenvolve aqui, é a partir dessa ideia da descolonização como descentramento e pluralização epistêmico-políticas que Akile Mbembe, a partir dessa ideia que ele, então, retoma essa metáfora do sair da grande noite. E a primeira constatação muito interessante, e na próxima aula eu vou mostrar para vocês isso com os próprios textos de autores contemporâneos e, ao mesmo tempo, também modernos, em torno ao não moderno, ao não europeu, ao negro, ao indígena em particular. Então, é muito interessante no caso aqui que a primeira constatação de Akile Mbembe está exatamente no fato de que a descolonização tem sido relegada a segundo plano pelo pensamento europeu, pela filosofia europeia contemporânea. E ele nos diz, há meio século, esse livro aqui é de 2012, 2013, 2014, eu acho, há meio século, a maior parte da humanidade vivia sob o jugo colonial. Da Índia, o leste europeu, o Oriente, no caso, inclusive chegando-se à África. No caso. Muito interessante. Como ele diz aqui, há meio século, a maior parte da humanidade vivia sob o jugo colonial. Uma forma particularmente primitiva de supremacia racial. Então, sempre chamando a atenção, vocês vejam, concomitantemente a essa ideia de uma Europa enquanto culturalmente superior, civilizacionalmente superior, nós temos exatamente o seu lado, digamos, fascista, que é essa submissão de grande parte da humanidade em termos do jugo colonial. E lembrando, quando nós falamos em colonialismo, nós falamos em racismo estrutural. A sua libertação, a libertação, no caso, dos colonizados pela Europa, constitui um momento chave da história da nossa modernidade, começando-se pelo Haiti, que ele vai nos falar logo adiante, e então chegando a várias das revoluções modernas e contemporâneas que assumem essa ideia de autodeterminação dos povos, de direitos e garantias fundamentais, de liberdade, igualdade, solidariedade, que, no contexto do etnocentrismo cultural e do racismo estrutural, são, como nós vamos ver em aulas posteriores, na linguagem do M.S. Césaire, meramente falácia, apequenamento dos direitos do homem, que é o termo que ele usa, inclusive. E aí vejam, a libertação dos colonizados é o grande eixo, o ponto de viragem, de amplificação da modernidade. Então, é muito interessante, vocês vejam aqui, que o tipo de perspectiva das revoluções anticoloniais não é do nacionalismo ferrenho, não é do fechamento étnico
nacionalista, como, por exemplo, nós vemos em regimes de exceção, ou como nós percebemos hoje, inclusive, ser retomado em muitos dos contextos europeus. A descolonização, ela se insere e se apropria desse movimento amplo de modernidade que, como vocês estão percebendo, não se restringe ao eurocentrismo. Na verdade, o eurocentrismo seria um travamento da expansão, uma deturpação da própria ideia de modernidade, e que, nesse sentido, tem nos outros da modernidade, esses que são os sujeitos da praxis descolonizadora, digamos, o seu ponto de viragem, de maturação e, então, de realização efetiva. Muito interessante esse argumento vejam, de novo, não é um argumento segregacionista e nacionalista, no sentido chauvinista, no sentido xenofóbico, mas exatamente no sentido de se levar a um universalismo anticolonial, antifascista, antitotalitário, por que não fundamentalista e antirracista. E ele complementa, então, o fato de esse acontecimento não ter deixado sua marca no espírito filosófico de nosso tempo não é em si um enigma. Ou seja, não é mero acaso que a descolonização não seja efetivamente valorizada pela filosofia euronorcêntrica, pelas ciências humanas e sociais euronorcêntricas. E ele complementa, então, nem todos os crimes produzem necessariamente coisas sagradas. Ou seja, há alguma coisa errada com o paradigma normativo da modernidade, e um desses erros é exatamente o dualismo antropológico, vou mostrar para vocês em aulas posteriores, que acaba implicando nesse apagamento não só do fenômeno do colonialismo, mas na recusa, inclusive do racismo estrutural, mas também na recusa de que o outro da modernidade, os outros da modernidade, tenham algo a dizer à Europa, tenham algo a dizer exatamente à modernização. E lembrem, eu conversava com o Márcio, eu acho que no início de uma aula anterior, que nós não temos reconhecimento do colonialismo, e nesse caso do genocídio contra povos negros e indígenas, como uma questão, digamos, que é pacífica no âmbito das relações internacionais, e se vocês pensarem no próprio contexto da ONU. Nós temos o reconhecimento até hoje de maneira pungente do Holocausto, né? Nada mais justo, e nós temos agora, e nesse caso, o reconhecimento do Holocausto com reparações culturais, reparações financeiras, inclusive, e nós temos, vocês viram no caso do presidente norte-americano Joe Biden há poucos dias, o reconhecimento informal, no caso do genocídio armênio pelos turcos. Mas nós não temos, em sentido mais amplo, o reconhecimento da história colonial, e nesse caso do etnocídio e genocídio colonial, dos vários etnocídios e genocídios coloniais. E nesse sentido, mais uma vez, nós poderíamos pensar exatamente a partir dessa afirmação do Achille Mbembe. Nem todos os crimes produzem o aprendizado histórico consequente, o reconhecimento histórico político consequente, e então as lutas as lutas anticoloniais no contexto de África, aqui para ele, não são fatores chaves de maturação da modernidade por uma questão muito específica, porque ainda há um dualismo antropológico que, se não é diretamente racista, racializado, ainda assim tem um caráter profundamente etnocêntrico que acaba demarcando a sua constituição. E, aliás, vocês vejam aqui, deixa eu mostrar rapidamente para vocês, para que essa crítica, para que essa observação não fique no vazio, duas posições contemporâneas, aliás, três posições contemporâneas. A primeira, do grande Max Scheler, que, como eu lhes disse, é o iniciador da filosofia, da antropologia filosófica contemporânea, né? Em relação a esse outro da modernidade que se aproxima, digamos assim, da categoria do animal. E, aliás, antes de entrar na passagem, só para lembrar, o Max Scheler, no desenvolvimento da sua concepção antropológica, se pergunta sobre se a biologia é capaz de esgotar a compreensão sobre o que é o humano e, de modo específico, se ela consegue sintetizar tudo aquilo que é o humano a partir de categorias, como eu estou lhes dizendo, ao estilo da seleção sexual, da seleção natural, do sistema reator e do sistema receptor, etc., da correlação organismo-meio, etc. Então,
Ele se pergunta e ele diz não. A biologia não consegue captar aquilo que é específico ao ser humano. E aquilo que é específico ao ser humano, ele não é superficial, fenomênico, ele é essencial, ele é estrutural. E esse específico ao ser humano é a ideia que ele chama de singularidade. Só o ser humano é singular. Todos os animais, em geral, são uma mera reprodução do meio, uma mera emanação do meio. Um cachorro é a mesma coisa que todos os outros cachorros, um boi é a mesma coisa que todos os bois, seja 10 mil anos atrás, seja hoje. Agora, todo e qualquer ser humano, cada ser humano em particular, é um sujeito completamente singular. Não existe outro igual a cada um dos sujeitos que nós somos em termos de identidade pessoal, de pessoalidade de pessoa. E aí, a partir dessa constatação, ele se pergunta como seria possível nós compreendermos a psique de um animal. Como seria possível compreendermos a psique de um animal? Ele provavelmente não se deu conta, mas a resposta dele é a seguinte: para nós compreendermos como se comporta um animal, nós podemos, para nós fazermos isso, nós podemos nos aproximar do homem primitivo. E de modo muito específico, nós podemos fazer isso, aproximarmos-nos do homem primitivo por meio de drogadição. E aí vejam só a passagem muito interessante do seu livro O Lugar do Homem no Cosmos. Graças ao seu espírito, o ser que chamamos homem, o espírito aqui no caso é a pessoa, é o gás da língua alemã, não é a mesma coisa que alma, ok? Em termos espirituais, é a ideia de identidade pessoal. Graças ao seu espírito, o ser que chamamos homem pode alargar o ambiente circundante à dimensão do universo, ou seja, o ser humano, porque a pessoa pode pensar sistematicamente, e aí vejam, objetivar as resistências, isto é, conceituar as diferentes condições, os diferentes objetos que encontra, inclusive a si mesmo. O animal ouve e vê, mas sem saber que ouve e vê. E, aliás, vejam que aqui a crítica ecofeminista, a crítica ecológica contemporânea é profundamente contraposta a essa posição de que o animal é uma mera emanação do meio, um mero autômato, quase como a filosofia cartesiana. A psique do animal funciona, vive, mas o animal não é nenhum psicólogo e nenhum fisiólogo, ou seja, o animal não se compreende e não sabe por que se compreende. Ele só simplesmente é um autômato, uma forma biológica de vida, ao contrário do ser humano, que é pessoa, e de cada ser humano, que é uma pessoa completamente singular. Devemos pensar, ele continua, em estados estáticos muito raros do homem, na hipótese plena, na absorção de certos venenos inebriantes, em certas técnicas de inibição consciente do espírito, ou seja, já com intervenção mental, por exemplo, cultos orgiásticos de toda espécie, para, de algum modo, nos transferirmos ao estado normal do animal. Então, como é que nós poderíamos, essa é a pergunta por trás que ele está nos fazendo, como é que nós poderíamos compreender o estado psíquico do animal? E aí vejam agora a resposta muito curiosa. O animal também não vive os impulsos derivados das suas tendências como o seu. O animal não se compreende e, portanto, também não consegue objetivar o meio no qual ele está inserido. Ele é só uma emanação do meio e ele é, na verdade, o próprio meio. Mas como atrações e repulsas dinâmicas que derivam das próprias coisas do meio. Portanto, o animal é instintivamente condicionado pelo meio. E aí vejam agora, esse que é o ponto interessante. O homem primitivo, que em certos traços, rasgos aqui, que é o termo espanhol, é a mesma coisa que traços, que em certos traços se encontra ainda perto do animal, não diz tenho horror a essa coisa, mas a coisa é tabu. Então vejam só, o homem primitivo, esse é o lugar comum da filosofia europeia, ele se aproxima do animal porque ele não pensa racionalmente, mas, como vocês viram aqui, totemicamente, miticamente. E aí vejam agora, para a consciência do animal existem apenas as atrações e aversões derivadas das coisas do meio ambiente. E aí vejam, homem primitivo, animal, e agora, como sempre, é só ir acontecer,
O macaco, que de repente salta para aqui e em seguida para ali, vive, por assim dizer, em êxtases simplesmente pontuais. Fuga patológica das ideias do homem. Então, vocês vejam como é que nós conseguimos compreender de maneira aproximada a psique do animal, drogando-nos. Porque quando nós nos drogamos, nós acessamos o estado psíquico do homem primitivo, que é um estado psíquico não racional, portanto, que se compreende como, digamos, como ao estilo da ayahuasca, por exemplo, enquanto saindo de si e tendo alucinações cotidianas, algo nesse sentido. Então, muito interessante esse tipo de ideia, de que o homem primitivo é como se fosse um drogado antropologicamente falando, né? Como a sua característica mais básica, o que lhe aproximaria mais do animal do que propriamente da pessoa, do homem normal em sentido estrito. E aí vejam essa outra passagem de novo, né? Então vejam de novo o homem primitivo sem nenhuma consciência dessa perspectiva da colonialidade, da racialidade, da politização em torno a isso. E aí vocês vejam agora Max Weber, que é, na verdade, o grande teórico do processo de modernidade ocidental, de modernização ocidental. Tudo começa com ele aqui, em termos disso que nós chamamos de discurso filosófico sociológico da modernidade, que demarca, então, a constituição das ciências sociais da filosofia contemporânea. Talcott Parsons, Niklas Luhmann, Anthony Giddens, Jürgen Habermas, o Axel Honneth, entre outros. Se vocês pensarem, inclusive aqui, a própria ciência social brasileira, trabalham a partir dessa ideia, desses pressupostos do discurso filosófico sociológico da modernidade, do conceito de modernidade weberiano. Aliás, o próprio Fernando Henrique Cardoso se vinculava diretamente à perspectiva de uma análise weberiana. Então, mas vejam só que interessante, o Max Weber, a pergunta central dos textos de Max Weber, em particular desse que eu cito para vocês, do Ensaios de Sociologia da Religião, é exatamente essa. Por que só nós, europeus, somos universalistas e todos os demais são particularistas, contextualistas, né? E vejam a pergunta especificamente. Então, vocês vejam mais uma vez essa cisão entre a modernidade europeia e os outros da modernidade, sem nenhuma consciência da perspectiva da ampliação do movimento expansivo da modernidade em termos da tríade eurocentrismo, colonialismo, racismo como fascismo. Vejam só que interessante, porque a Europa é singular em relação a todo o resto. E ele nos diz, então, o filho da moderna civilização ocidental, o europeu, que trata de problemas histórico-universais, o faz de modo inevitável e lógico a partir da seguinte dinâmica. Então vejam o primeiro qualificativo. A civilização ocidental trata de problemas histórico-universais, ou seja, é uma sociedade que tem consciência histórica, autoconsciência histórica. Isso é Hegel, isso é Marx, isso é Comte, isso é a ciência social da segunda metade do século XIX, incluindo aqui o próprio naturalismo. Então, pensa de modo histórico, compreende que a história é o nosso horizonte primigênio e a base desde a qual se dá a evolução e o sentido. E vejam, não obstante o pensamento histórico, se trata de uma sociedade universal, que pensa sobre o humano em geral e não a partir de perspectivas étnico-raciais, o que é, de fato, um grande contrassenso. Então, vejam, só a Europa é, ao mesmo tempo, histórica e universalista. E aí, vejam, o filho da moderna civilização ocidental, de modo, olhem o qualificativo agora, inevitável e lógico. Ou seja, na própria postura axiológica, antropológica do europeu, nós temos exatamente essa perspectiva de uma orientação ao universal, ao humano em geral, sem perspectivas xenofóbicas, chauvinistas, nacionalistas e, como eu lhes falei, étnico-raciais. E ele, então, nos diz que encadeamento de circunstâncias possibilitou que aparecessem no Ocidente. E aí vejam agora, somente no Ocidente, fenômenos culturais, pelo menos como nós os representamos, que apresentam uma direção evolutiva de alcance e de validade universais. E aí o Weber, então vejam qual é a pergunta do Weber, por que só nós, europeus, somos universais e todos os outros
são particulares? E a resposta dele vai ser ligada à questão da racionalização, que eu não vou estudar com vocês aqui, mas vocês vejam o ponto importante dessas observações. Existe a Europa como universalidade e todos os outros da Europa como particularidade. Existe o pensamento universal, que é próprio à civilização ocidental ou europeia, e existem, então, outras formas que não são universais e que fazem parte de outras perspectivas de mundo. Muito interessante, é o ponto de partida do discurso, da construção do conceito de modernidade ocidental em Weber. E é o mesmo ponto de partida da construção do conceito de modernização ocidental, nessa correlação de sistema e mundo da vida, que eu também não vou trabalhar com vocês aqui, em Jürgen Habermas. E aí vejam, no caso aqui, mais uma vez, o ponto de partida é indígenas não modernos, negros, não são capazes de racionalização e, portanto, de universalismo, como é a sociedade europeia. Vejam só aqui exatamente essa questão. À medida que procuramos aclarar o conceito de racionalidade com base no uso da expressão racional, tivemos de nos apoiar em uma pré-compreensão que se encontra em posicionamentos modernos da consciência. Ou seja, o que ele quis dizer aqui como Weber? Que quando nós estudamos a modernidade, nós ligamos ela diretamente à ideia de razão ou racionalidade, que, aliás, quem estuda a filosofia moderna, o discurso sobre a razão é um dos eixos estruturantes. O Habermas diz, o que caracteriza a modernização ocidental é a racionalidade. Então, nós estamos partindo de um ponto, nós estamos partindo de início da pressuposição de que racionalidade é europeia, porque a rigor só existiria a racionalidade na Europa, pela Europa, como Europa. E aí vejam, até o momento, partimos do pressuposto ingênuo, e o Habermas vai tentar provar isso ao longo dos seus livros, da teoria do agir comunicativo, no caso, partimos do pressuposto ingênuo de que na compreensão de mundo moderna, a Europa, expressam-se certas estruturas da consciência que pertencem a um mundo da vida racionalizado e, por princípio, possibilitam uma condução racional da vida. Ou seja, só a Europa, por causa da sua constituição cultural específica, que é caudatária das tradições grega, latina, muçulmana, islâmica, no caso, e então renascentista, só essa Europa seria capaz de razão, racionalidade e racionalização. E, portanto, seria capaz não só de pensar universalisticamente, mas também de liberdade, igualdade, crítica social, no sentido estrito. Sociedades não europeias, por não serem racionais, não seriam capazes, então, de liberdade, igualdade, crítica social, racionalização, etc. Ele vai dizer isso ao longo da primeira parte desse livro. Eu vou mostrar para vocês nas aulas posteriores. E aí, vejam, implicitamente, relacionamos a nossa compreensão de mundo ocidental, isto é, europeia, compreensão de mundo ocidental no texto é a Europa, uma pretensão de universalidade. Mais uma vez, como Weber, vocês viram, a Europa é universal, se pretende universal, pensar o gênero humano como um todo, e não a partir de perspectivas etnocêntricas, egocêntricas. Para entender, e aí vejam sempre que quando se constrói essa afirmação, sempre se traz a pressuposição consequente, que é o antagonismo. O que justifica que a Europa é universal? A ideia de que negros e indígenas são particulares, ou de que os outros da modernidade, e nesse caso são os negros e os indígenas, são exatamente particularidade e, portanto, não racionais. E aí vejam, então, para entender o significado dessa pretensão de universalidade, recomenda-se fazer uma comparação com a compreensão de mundo mítica. Vejam do homem primitivo de antes do Max Scheler. Em sociedades arcaicas são as sociedades não modernas, todas as demais, portanto, que não a modernidade, os mitos cumprem de maneira exemplar a função unificadora própria às imagens de mundo. Portanto, sociedades não europeias são sociedades míticas, são fundamentalistas, dogmáticas e fechadas, imóveis. Ao contrário da modernidade europeia, que por ser racional é demarcada por historicização, desnaturalização e politização da sociedade, cultura, consciência e, portanto, por
mobilidade social, crítica social, transformação social ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, continuou Habermas, no âmbito das tradições culturais a que temos acesso, elas, os mitos, as imagens de mundo míticas, proporcionam o maior contraste em relação à compreensão de mundo dominante em sociedades modernas. Mito nas sociedades não modernas, razão nas sociedades modernas ou europeias. E aí vejam, então, imagens de mundo míticas estão muito longe de nos possibilitar orientações racionais para a ação no sentido que as entendemos, que seria, no caso, a compreensão técnica da natureza e a justificação normativa no contexto, em termos dos direitos e das garantias individuais, no contexto das próprias sociedades modernas. No que diz respeito, seria a razão técnica e a razão comunicativa. No que diz respeito às condições da condução racional da vida, no sentido anteriormente apontado, as imagens de mundo mítica constituem até mesmo uma contraposição à compreensão de mundo moderna. Então, vocês vejam, modernidade e razão, o seu contraponto que ele quer mostrar aqui e com o qual ele quer trabalhar, os não modernos como demarcados por mitologia. E vocês vejam, razão, abertura, liberdade, igualdade, transformação crítica, mito, dogmatismo, fundamentalismo, imobilismo, etnocentrismo, egoísmo, etc. Portanto, na face do pensamento mítico não teriam de se fazer visíveis os pressupostos do pensamento moderno tematizados até o momento. Então, muito interessante, mais uma vez, como Weber, nós temos a ideia de que, para compreendermos o que a Europa é, precisamos, em primeiro lugar, compreender o que os outros da modernidade são e, portanto, aquilo que a Europa já não é mais. Então, muito interessante, mais uma vez, que é uma característica muito constitutiva, muito própria das teorias sociais europeias, do paradigma normativo da modernidade, que é o universalismo, digamos assim, via racionalização, essa ideia de que a modernidade, a Europa, representa um estágio evolutivo presente, contemporâneo, enfim, plenamente universalista quando comparado com os outros da modernidade, que, dada a sua condição não racional, a sua condição mítica, estão exatamente presos em uma concepção totalizante, massificadora, unidimensional de mundo, constituída pelo mito. Isso é muito interessante porque vocês vejam, inverte, digamos assim, essa ideia da perspectiva totalizante da expansão da própria sociedade europeia e em nome, entre outras coisas, da razão, do racionalismo, ao ponto de se conceber exatamente a razão como um eixo de libertação pura e simplesmente, desconsiderando-se dessas suas contradições práticas, e então o outro da modernidade como possuindo uma consciência primitiva, uma consciência, digamos, pré-moderna, que lhe impede, por causa dessa sua condição mítica, de efetivamente gerar universalismo, gerar justificação. E isso tem como consequência, entre outras coisas, não só que o outro da modernidade não tem condições de criticar a modernidade, afinal ele é sujeito do passado e mítico, como também o fato de que só a modernidade pode se criticar desde dentro e só ela pode pensar e realizar essa questão da política internacional, da intervenção, digamos, normativa em diferentes sociedades. E isso é muito interessante, porque com todos os cuidados históricos que nós precisamos ter, você não vê, por exemplo, o Afeganistão intervindo nos Estados Unidos, digamos assim. Você vê exatamente a democracia, a ideia da democracia de direitos como um dos atributos, digamos assim, que justificam a intervenção internacional. Obviamente, lembrando que aqui não estou querendo chamar atenção para a ideia de intervenção contra a violação de direitos humanos, é uma outra questão. Só chamando atenção para o fato de que esse discurso político, em muitas situações, e no caso da invasão americana do Afeganistão e do Iraque, isso é muito claro, em muitas situações esse discurso normativo em nome da modernidade serve para justificar, pura e simplesmente, uma atuação totalizante por parte de potências ocidentais. Lembrando, mais uma vez, que intervenção internacional não se faz por países individuais, mas pela própria ONU. É o caminho legítimo, como aconteceu, por exemplo, na Iugoslávia, para que, de fato, a comunidade internacional possa efetivamente levar
à proteção dos direitos humanos e então intervir em situações de violação dos direitos humanos. Então, muito interessante, retornando aqui à passagem do Achille Mbembe, isso que ele nos fala, de que a descolonização tem sido relegada a segundo plano da história ocidental contemporânea, e nesse caso, da filosofia ocidental contemporânea. E a gente consegue perceber pelas posições de Max Weber e de Jürgen Habermas, ou mesmo de Max Scheler, principalmente pelos dois primeiros que eu citei, Weber e Habermas, que, de fato, a constituição da teoria da modernidade ocidental ela é demarcada por esse dualismo antropológico, moderno, pré-moderno, a modernidade como razão, universalismo, o outro da modernidade como mito e fundamentalismo, arcaísmo, e consequentemente, por essa cegueira histórico-sociológica, ou seja, ignora-se completamente, deixa-se de lado completamente a questão do colonialismo e então do racismo, e, finalmente, pela romantização filosófica, digamos, da razão como a única instância, a instância suprema, digamos assim, garantidora de liberdade, igualdade e, no caso de transformação, mobilidade social. Então, nós vemos exatamente que essa observação do Achille Mbembe é muito correta nesse sentido de que, de fato, a filosofia europeia coloca em segundo plano como subsidiária às posições não europeias de mundo, e nesse sentido, a descolonização, as ontologias negro-indígenas, no caso, como capazes de se compreender, de se interpretar, de se dinamizar, não só a crítica da modernidade, mas também a ideia de uma justificação universalista em sentido estrito. Lembro mais uma vez do conceito de Pachamama, que não é um conceito demarcado por esse tipo de dualismo que vocês viram aqui entre modernidade e o outro da modernidade, e, portanto, que pressupõe um universalismo horizontalizado, inclusivo, participativo, integrativo, em que todos têm oportunidades por causa exatamente dessa sua vinculação a essa condição ampla dada, representada por Pachamama, apenas para dar um contraponto a vocês. E, nesse sentido, muito interessante, a descolonização africana, que, como vocês viram na passagem anterior, é para Achille Mbembe um dos eixos estruturantes de maturação da modernidade, ela é demarcada, em primeiro lugar, de modo fundamental, pela vontade ativa de comunidade, ou, como ele vai chamar na passagem que segue, como vontade de viver, isto é, livrar-se do racismo, do colonialismo, como uma forma de recuperar a própria condição social, a própria autonomia do sujeito, do grupo, do povo colonizado, e, nesse caso, racializado. E aí vocês lembrem das passagens anteriores da eugenia brasileira, de Jim Crow, das leis Jim Crow, ou então do manifesto político do Partido Nacional em África do Sul, para entenderem essa ideia de que a descolonização é exatamente uma luta, em primeiro lugar, pela própria vida do sujeito escravizado, digamos assim, do sujeito racializado. E ele nos diz, então, a descolonização é um acontecimento cujo significado político essencial residiu na vontade ativa de comunidade, como outros falavam antigamente de vontade de poder, que é, no caso, digamos, essa ideia de vontade de poder, o lema do homem moderno, estilizado de modo muito específico em Hitler e assumido, deturpado, que seja, como queiram, no contexto do nacionalsocialismo, a vontade de poder como elemento da raça viril, da raça superior. E, aliás, vocês viram aqui no caso do Kell, ok? Vejam só aqui o caso do Kell. A retomada de uma concepção afirmativa do mundo, por meio, como vocês viram lá em cima também, da evolução de um modo geral e da higiene racial em particular. Então, muito interessante, a descolonização é o contraponto da vontade de poder fascista. Então, muito interessante, por quê? Porque, nesse caso, a descolonização tem por objetivo primigênio garantir a vida da diferença, e pela diferença, porque, de fato, a descolonização não é uma doação, uma benesse do colonizador. Na medida em que isso acontece, ele se destrói como colonizador, ele está preso numa dialética, digamos assim, numa relação social em que ele tem que manter a opressão como condição
da própria hegemonia, digamos assim. Então, a descolonização, nesse caso, é uma luta do sujeito-grupo oprimido, primigeniamente uma luta do sujeito-grupo oprimido em nome da sua condição e contra, obviamente, esse sistema amplo de colonialidade, de racialidade, que efetivamente dinamiza a condição, a colônia, em sentido estrito. E aí vejam, então, essa vontade de comunidade, que é o contraponto da vontade de poder fascista, era o outro nome daquilo que se poderia designar por vontade de viver. Lembrem que o sujeito racializado, o negro, o indígena, o próprio Fanon diz isso. Não, e, aliás, vejam, por exemplo, várias entrevistas de pessoas que moram em favelas, no caso, para vocês perceberem isso de modo muito claro, que não sabe se volta para casa, que tem medo exatamente de ser morto no dia a dia. Então, essa questão, o sujeito racializado, ele não tem a vida garantida no sentido que nós temos de uma normalidade, digamos assim, de que você sabe que o poder público, as instituições não vão chegar e simplesmente massacrá-lo porque você é assim o assado, uma vez que você tem direitos e garantias fundamentais. Então, nesse contexto colonial, em que o sujeito racializado não tem direitos e garantias fundamentais, a morte espreita-o a qualquer momento. Então, é por isso que ele chama a atenção aqui que o primeiro aspecto interessante e importante da descolonização é a vontade de viver. E ele complementa que, aliás, vontade de viver, lembra, não pode, no caso da descolonização, ser assumida por um indivíduo particular. Um negro, é o que eles falam, inclusive, o Fanon, o Meni, o Césaire, o sujeito negro não é livre enquanto, digamos, o grupo negro não é livre. Porque só assim que, de fato, se desconstitui uma sociedade colonial e, nesse caso, se retira essa ameaça da espada, da bala, permanentemente na cabeça desse sujeito inferiorizado. Então, muito interessante. Então, e é por isso que ele diz agora, inclusive, que a descolonização visava a realização de uma obra partilhada, sustentar-se a si própria e constituir uma herança, construir um mundo novo a partir da derrubada desse sistema da opressão que é o colonialismo, desse fascismo que é, no caso, que se dá como colonialismo, racismo estrutural. Na época, continua o Fanon, o Mbembe, muitos estavam dispostos a arriscar a sua vida pela afirmação de tais ideais que não constituíam pretextos para se esquivarem ao presente ou à ação. Pelo contrário, como uma seta, serviam essa vontade de comunidade, vontade de viver, serviam para apontar para o futuro e impor pela praxis uma nova redistribuição da linguagem e uma nova lógica do sentido da vida. Então, vocês vejam a ideia de que a descolonização devolve ao sujeito colonizado a palavra. Lembrem lá do fiat bíblico, a palavra faz o mundo. Então, é a mesma ideia do contexto da maioridade. Quem é o sujeito maior? É o sujeito que pode falar e responder pelos seus atos. Então, vocês vejam a descolonização enquanto vontade de comunidade, vontade de viver, em primeiro lugar, devolve a palavra. Ele colocou que o termo redistribui a linguagem e, obviamente, como consequência, pluraliza o sentido da vida, as formas de sentido da vida na medida em que confere ao colonizado, ao sujeito anteriormente colonizado, o poder de si sobre si mesmo, enquanto comunidade, enquanto sujeito. Porque vocês vejam, isso acontece, ou acontecia, até a Constituição de 1988 com os próprios povos indígenas, a ideia da maioridade relativa. Se vocês pesquisar exatamente a maioridade relativa, os indígenas não teriam condições de assumir certos atos e compromissos civis, jurídicos, políticos, que seriam próprios, no caso, de um sujeito maior. Por isso a ideia aqui, maioridade relativa, digamos assim. Então, muito interessante que é próprio a um eixo colonial, racista. O sujeito racializado é um sujeito menor no duplo aspecto. Se aproxima de uma condição de animalidade e precisa ser tutoriado. Ele não é capaz de palavra e pensamento autônomos, digamos assim. Ele é meramente, como Darwin dizia, um sujeito, digamos, semi-selvagem,
semicivilizado. E aí vejam, então, em uma tentativa de se erigir sobre os escombros da descolonização, a sua comunidade, a comunidade descolonizada, não era entendida nem como um destino, nem como uma necessidade. Lembrem mais uma vez dos regimes raciais. A raça é o destino. E, aliás, o próprio Kell, que eu citei para vocês antes, dizia exatamente isso. O próprio Darwin dizia isso em alguns aspectos. É a hereditariedade, isto é, a carga genética, isso que ele colocou aqui como destino, que de fato define o nosso papel, ou a ausência de papel, ou o déficit do nosso papel, em termos do nosso lugar racial, que não é mais um lugar propriamente social, mas também racial, digamos assim, genético hereditário. E da mesma forma, como vocês lembram tanto de Hitler quanto de Stalin, a ideia de um movimento histórico evolutivo necessitarista. No caso de Hitler, marcado pela supremacia da raça pura, digamos, da raça ariana, e, no caso de Stalin, a dialética direcionada à vitória última do proletariado. Então, vocês viram aqui, a descolonização ela não é nem condicionamento genético e não assume essa ideia de destino genético, e também não é uma filosofia da história com sentido último. Ela é só abertura para possibilidades novas. É a desconstrução, como ele vai chamar a atenção, da imobilidade da raça, da compartimentação da raça, que permite, então, que haja presente e que nós possamos projetar quais caminhos nós queremos seguir. Então, muito interessante porque vocês vejam mais uma vez, a descolonização é o contrário da vontade de viver fascista, né? Da vontade de viver, da vontade de poder fascista, no sentido da luta como supremacia, da luta como a forma de hegemonia e de evolução social. O que ele está querendo dizer aqui é que a luta decolonial, a revolução anticolonial, tem por eixo simplesmente possibilitar qualquer forma de presente que se possa pensar como presente, isto é, como abertura plena para que nós possamos projetar os caminhos que nós queremos ou não queremos, porque enquanto há colonialismo, e nesse sentido, racismo estrutural, os sujeitos inferiorizados, eles estão ossificados como não ser, como autômatos, como, digamos, papel em branco a ser preenchido, nesse caso, tutoriado pelo senhor, pelo colonizador, digamos assim. Então, isso é muito interessante, porque vocês vejam que digamos assim, se contrapõe exatamente a duas tendências muito fortes dessa primeira metade do século XX, que são o condicionamento genético hereditário e a filosofia da história necessitarista, que leva ao apagamento da diferença por meio, então, da guerra de destruição recíproca. E aqui, no caso, a revolução tem o sentido de abrir a possibilidade para que haja presente e, portanto, para que nós possamos planejar, discutir, construir os caminhos evolutivos que nós queremos. Sejam eles bons ou maus, mas são experiências históricas que vão nos permitir aprender e evoluir, e não simplesmente, como é o caso aqui da colonização, e aliás, tanto o Ailton Krenak quanto o Frantz Fanon chamam muito a atenção para isso, que simplesmente retirou das populações negras e indígenas qualquer herança do passado e qualquer perspectiva de autonomia, autodeterminação, aprendizado, confinando-os a meras coisas. Portanto, a colonização, vamos pensar aqui brasileira, 1500 a 1900, ou mesmo no contexto de nações africanas, simplesmente destruindo qualquer possibilidade de história e de aprendizado nesses contextos em sentido estrito. A descolonização, portanto, seria exatamente a própria condição de possibilidade para que houvesse presente e que, a partir desse presente, pudéssemos autonomamente, intersubjetivamente, construir o nosso presente ou os caminhos que nós poderíamos, enfim, ter como sujeitos do presente. E aí, vejam, pensava-se que desmembrando a relação colonial, ou seja, desconstruindo, então, o colonialismo e o racismo, o nome perdido voltaria a assomar à superfície, a capacidade de significar o mundo por si e desde si mesmo voltaria na medida em que não haveríamos mais
não haveria mais essa condição racializada e, portanto, a animalização, a instrumentalização, a coisificação do próprio sujeito-grupo menorizado. A relação entre aquilo que tinha sido, aquilo que acabava de acontecer e aquilo que estaria por vir inverter-se-ia, tornando possível a manifestação de um poder próprio de gênese, uma capacidade própria de articulação, vejam só que interessante agora, entre uma diferença e uma força positiva. Então, vocês vejam, a descolonização possibilitaria, por meio de uma avaliação crítica, obviamente, do passado, mas também de uma libertação desses condicionamentos próprios a esse movimento amplo do colonialismo e racismo, possibilitaria, então, que houvesse a gênese, qualquer gênese possível de uma mudança, de uma transformação qualitativa. Porque, vejam, enquanto há colonialismo, ninguém muda, ninguém matura, ninguém aprende. É essa ideia que está por trás. Nem o sujeito que tem que usar da violência simbólico-material para manter-se no poder, nem o escravizado, que aqui é pura e simplesmente submetido a essa situação ampla de violência simbólico-material. E é nesse sentido, então, que a descolonização expressa um poder de gênese positivo, uma força positiva da diferença desde as suas próprias condições. Então, muito interessante, mais uma vez, essa ideia de que a diferença, o negro, o indígena, já não representa negatividade, menoridade como negatividade, mas, como vocês veem aqui, uma força positiva, isto é, criativa, construtiva, estruturante, capaz, então, de, pelas suas condições étnico-antropológicas e, obviamente, então, por toda essa carga vivida, sofrida como minoridade, de construir uma sociedade não só emancipada do colonialismo e do racismo, mas efetivamente demarcada pelo universalismo como, então, combate à raça, à racialidade, digamos assim. Então, muito interessante. E aí, como consequência, nós temos a ideia, mais uma vez, de Achille Mbembe, de que a modernidade ocidental, e essa seria uma segunda consequência da descolonização africana, lembrem, primeira consequência, a vontade de viver, vontade de comunidade como contraponto à vontade de poder fascista, a segunda agora, então, como consequência desse movimento em termos de descolonização africana, a modernidade não seria e não monopolizaria o único futuro possível. Existem vários caminhos evolutivos e eles não se dariam apenas em termos desse caminho reto e direto da Europa Ocidental e da América do Norte em termos de sociedades do capitalismo tardio. Aliás, na posição de Habermas ou de Giddens mesmo, que eu chamei a atenção para vocês logo no início, o caminho evolutivo da modernidade é da Europa para o capitalismo tardio, e inclusive para as sociedades do socialismo de Estado, essas como um aspecto secundário, digamos assim, um erro histórico, e então o capitalismo tardio, a Europa Ocidental e a América do Norte como o verdadeiro caminho evolutivo. E é bem interessante, pessoal, muito interessante, que se vocês perceberem a linguagem própria Guerra Fria do primeiro mundo, do segundo mundo e do terceiro mundo, como se fossem realidades estanques, digamos assim, sem esse tipo de intersecção que é própria, no caso, que é chamada, da qual é chamada a atenção no contexto da descolonização africana. E aí ele nos diz, então, em relação a esse segundo aspecto, a vontade de comunidade era reforçada pela vontade de saber e pelo desejo de singularidade e originalidade. Lembrem a ideia de racismo, racialidade, o negro. Lembrem que o Darwin citou uma passagem muito chocante em torno a isso, quando ele compara a medição de crânios de negros africanos e do alemão. Então, no contexto da nomeação do europeu, nós temos exatamente a sua identidade étnica, a sua identidade nacional. No contexto de nomeação racista do colonizado, nós temos o negro em geral. Portanto, essa fantasia ampla que abarca e que apaga todas as identidades particulares. Lembrem que, em vários aspectos, a nossa colonização ela trabalhou um pouco com essa ideia, ou, na verdade, muito com essa ideia, quando desenraizou, desterritorializou os diferentes grupos étnicos vindos de África,
misturando-os, digamos assim, para evitar que tivessem condições de se organizar em termos de resistência. E, portanto, correlatamente a essa ideia do negro em geral, simplesmente teve um movimento prático de destruição das identidades étnicas negras, no caso. Muito interessante isso. Em vários aspectos, contra indígenas isso não funcionou por causa exatamente desse fato de que eles se afastaram rumo do Nordeste, Centro-Oeste, Norte do Brasil. Mas no caso da escravidão negra em particular, isso foi muito pungente em termos de desidentificação, desterritorialização por parte do regime escravocrata. E aí vejam, então, em larga medida, o discurso anticolonial abraçara o postulado da modernidade e os ideais de progresso, mesmo onde esboçaram uma crítica, independentemente de ser explícita, como é o caso de Gandhi ou não. Essa crítica à modernidade por meio da descolonização, então vocês vejam que ele coloca Gandhi também nesse movimento de descolonização. Essa crítica era animada pela busca de um futuro que não estava escrito de antemão, que associaria tradições recebidas ou herdadas, interpretação, experimentação e criação do novo, sendo essencial partir deste mundo em direção a outros mundos possíveis. Então, muito interessante a descolonização como permitindo isso que eu lhes chamei a atenção no parágrafo anterior, abertura, capacidade, no caso, de forjar caminhos possíveis, situação que não seria viável, não teria condições de ser realizada em um contexto de racismo. Lembrando, por que não? Porque nós temos aqui a ideia do condicionamento genético hereditário permanente, da ontologia necessitarista enquanto demarcando diferenciações sociais e, finalmente, a ideia de um poder autoritário que coloca cada um no seu lugar, que é o lugar zoológico propriamente dito. No cerne da análise em torno à descolonização, jazia a ideia segundo a qual a modernidade ocidental fora imperfeita, incompleta e inacabada, e, entre outras coisas, por essa sua tendência fascista a partir do dualismo antropológico, da cegueira histórico-sociológica e da romantização filosófica do racionalismo, que tem como consequências, então, o colonialismo, o racismo propriamente ditos, e então o etnocídio e o genocídio. Muito interessante. E aí vejam a pretensão ocidental de epilogar a linguagem e as formas segundo as quais o acontecimento humano poderia surgir, ou ainda de monopolizar a própria ideia de futuro, não era mais que uma ficção. Então, muito interessante, a descolonização recusa esse triplo aspecto do paradigma normativo moderno, a ideia de que a modernidade é presente e abertura ao futuro, e por consequência de que o outro da modernidade é passado, a ideia, no mesmo diapasão, de que por ser condição do presente e abertura, condição presente e abertura para o futuro, a modernidade falaria de si, só ela falaria de si, e também falaria dos outros da modernidade em termos dessa estratificação racial desses outros como sujeitos do passado, e, finalmente, então, a ideia de que qualquer justificação possível só seria assumindo-se as premissas do paradigma normativo moderno, da racionalização. Esses três eixos estruturantes, a descolonização com o seu descentramento epistêmico-político e com a sua pluralização de ontologias, assumiria uma outra tônica, daria uma outra tônica e, portanto, negros e indígenas seriam capazes de produzir projetos alternativos, de construir caminhos evolutivos e, obviamente, de darem desde si, por si mesmo, palavra acerca do que são, acerca do que a modernidade é. Deixa eu ver se eu acho uma última passagem quando ele fala do Haiti, aqui, que me parece importante para nós, então, finalizarmos a parte de apresentação do conteúdo e, no caso, de discussão consequente. Então, muito interessante que, para o Achille Mbembe, a descolonização africana representa um ponto de maturação da modernidade, isso que ele chama de acontecimento-chave da modernidade tardia, que é exatamente a amplificação
dos ideais iluministas modernos, do processo de modernização ocidental enquanto universalização de direitos e garantias fundamentais, ou, no caso, de autodeterminação dos povos. E ele se utiliza da Revolução Haitiana do início do século XIX exatamente como digamos, o ponto de viragem do processo de modernização ocidental, que é quando ex-escravos, de fato, assumem e levam às últimas consequências os ideais da Revolução Francesa, porque vocês lembram que, no caso da Revolução Haitiana, houve a reivindicação, no caso dos revolucionários negros, de que, assim como a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão teria garantido a ideia do Estado de Direito, dos direitos e das garantias fundamentais, da autodeterminação dos povos, eles, em nome da humanidade, vejam o termo, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, eles também, enquanto país, enquanto grupo humano, teriam condições de assumir essa perspectiva de autonomia, de autodeterminação, e o governo francês da época se recusou, e então teve essa revolução que implicou, no caso do movimento negro em questão, no assassinato de toda a elite colonial francesa do Haiti. Então vejam só que interessante, ele nos diz exatamente, mais uma vez, de que o Haiti é a base desde a qual a descolonização em sentido amplo, a descolonização negro-africana, negro-indígena, efetivamente emerge. Na qualidade de acontecimento histórico, a descolonização é um dos momentos de transição daquilo que poderia designar-se como modernidade tardia. Com efeito, é ela que anuncia a reapropriação planetária dos ideais da modernidade e sua transnacionalização. Ou seja, mais uma vez, essa ideia de que os movimentos ligados à descolonização, eles não são movimentos xenofóbicos, chauvinistas e nacionalistas. Eles são movimentos que trabalham dentro desse arcabouço amplo do universalismo dos direitos humanos e, portanto, da constituição de sociedades não coloniais ou anticoloniais e antiracistas, demarcadas pelo direito e pelos direitos humanos, conforme eles diziam, pela autodeterminação das nações. Então, o Haiti, a Revolução Haitiana, é, na verdade, o grande ponto de maturação e de efetiva realização dos ideais da modernidade, representados naquele lema liberdade, igualdade, fraternidade. Muito interessante isso, muito interessante. Na história negra, o Haiti representa o primeiro lugar onde essa ideia moderna, liberdade, igualdade, fraternidade, autodeterminação dos povos, se materializa. Entre 1791 e 1804, escravos e ex-escravos erguem-se e edificam um Estado livre sobre as cinzas daquela que 15 anos antes era a colônia mais rentável do mundo em termos de açúcar, de produção de açúcar. Na sua Declaração dos Direitos de 1795, a Revolução Francesa afirmara o caráter inalienável do direito dos povos à independência e à soberania. É o Haiti a primogênita da África, mas também a primogênita da descolonização, que outorga pela primeira vez a esse princípio o seu alcance universal. Então, muito interessante que a descolonização africana é, de fato, uma experiência genuína de modernidade que tem como foco exatamente a questão da abertura, da horizontalidade e, portanto, da própria possibilidade de experienciação humana no espaço e no tempo, mas a partir, então, do combate, como nós vamos ver na próxima aula, a compartimentação racial e, nesse sentido, a naturalização e a despolitização que se dão com base na raça, por meio da raça. Muito interessante esse aspecto de que a descolonização é universalismo levado às últimas consequências, porque, então, desconstrutor da raça, da etnia, do chauvinismo, do nacionalismo ferrenho e, nesse caso, também da xenofobia. E vejam, o mais importante é isso. As experiências trazidas
desenvolvidas, maturadas pelos sujeitos escravizados, agora livres, teriam exatamente esse condão normativo de nos mostrar toda a perspectiva sangrenta, violenta em torno, então, aos regimes de exceção, em particular em termos dessa sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura da normatividade, e nos possibilitar, então, uma maturação histórica, cultural, institucional, daquilo que nós não queremos mais, que é a violência racial, a violência étnica, a violência, enfim, contra as manifestações do humano, caudatárias, mais uma vez, dessa sobredeterminação biológica da antropologia, da cultura, da normatividade, que é, ao mesmo tempo, fechamento político, negação da abertura humana, e, então, ao mesmo tempo em que nós saberíamos o que não queremos mais, também nos permitiria ter condições de estruturar os fundamentos para que qualquer condição futura pudesse efetivamente ser gerada, e esses fundamentos seriam exatamente os direitos humanos, o pluralismo e o Estado democrático de direito. Então, dito isso, por hoje eu, como eles disse, finalizo essa apresentação do texto. Amanhã a gente retoma o texto dele, do Aquilo Mbembe, Sair da Grande Noite. Se possível, fazermos uma recapitulação de algumas posições europeias que assumem esse dualismo antropológico, e inclusive nesse sentido a racialidade, a ideia do estado de natureza em Hobbes, do negro como ridículo em Kant, do negro como homem natural em Hegel, do negro como o passado evolutivo, como o erro em termos de seleção sexual e, portanto, como o interrompimento da eugenia, enfim, para que nós, ou do negro, do indígena, como o passado antropológico, que é próprio das teorias sociais contemporâneas, para então nós inserirmos essa ideia que me parece chave, essas três ideias que me parecem chaves na descolonização africana, a saber de que o racismo estrutural gera uma sociedade sem mediações, ou com mediações sempre muito fracas. Essa outra ideia do apagamento da história colonial, e nesse caso da redução da história colonial às ações e aos monumentos e ao protagonismo dos colonizadores. E, finalmente, como terceiro aspecto, eu esqueci. E aí, se eu lembrar depois eu falo, se não, então eu tento lembrar num outro momento. Fala, Carlos. Carlos, você ergueu a mão, você quer falar alguma coisa ou foi impressão minha? Tranquilo, então. Alguém de vocês tem alguma observação, alguma questão? Fiquem à vontade. Deixa enquanto aqui interromper a gravação.